Então, hoje é Domingo de Ramos, né? Se comemora o Domingo de Ramos e assim, várias igrejas. Eu lembro que eu era pequena e a mãe do meu pai. É engraçado que a mãe do meu pai era ucraniana, quase não falava português direito, e ela dizia, ela ia na igreja e pegava uma palma. Hoje eu descobri, depois que eu casei, eu fui morar num sítio que tinha essa planta. Era uma planta assim, com a folha toda cheia de coisinha assim. E o padre benzia, ela levava para casa e punha lá na parede, ficava, secava e ficava até o ano seguinte, né? Eu achava engraçado isso. Aí depois eu fui crescendo, eu fui vendo que quando eu fui morar numa cidade do interior, né? Porque em São Paulo a gente não via muito isso, que as pessoas iam para a missa no domingo cedinho e traziam as folhas, né? As palmas. Então, nós sabemos o que, que é isso, mas há esse hábito, eu não sei se em todos os lugares do mundo tem, mas eu sei que é um hábito da Igreja Católica, que é o Domingo de Ramos, que é o que a gente comemora hoje, né? Então, eu creio que todo mundo cristão, não importa a denominação, não importa a igreja, não importa o país, está lendo hoje o Mateus 21, né? Mateus 21 descreve detalhadamente a última semana de Jesus aqui. E foi muito curioso que o que eu quero falar hoje são alguns fatos que de repente passam desapercebidos, né? Então, o que acontece? O Salmo, Mateus 21 começa dizendo que Jesus voltou para Jerusalém e a hora que ele voltou, ele pediu para os discípulos. Antes de entrar na cidade, ele falou: vai em tal lugar e você vai encontrar lá um jumentinho, um jumentinho, e você fala para o dono para que é que ele vai entregar. Então, Jesus já sabia qual que era, o que ia acontecer, né? E isso estava relatado, o profeta falou isso, né? Então, e Jesus entrou montado no jumentinho. Quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas aclamavam e falavam Hosana nas alturas, né? Hosana, a palavra Hosana quer dizer salva-nos, tá? Então, eles reconheciam que Jesus era o filho de Davi e eles pediam para o filho de Davi nos salvar. Aí depois, no Brasil, no português, a palavra Hosana foi meio que traduzida e adaptada do latim, que quer dizer louvor e adoração. Então, nós vemos pessoas, mulheres, chamando Rosana no Brasil. E Rosana, na verdade, vem de Hosana, que em português é uma adoração ao Senhor, mas no original é no salva. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Vocês sabem que eu gosto de falar para adaptar para a nossa vida, né? Se Jesus, tá? Se Jesus entrou e o povo sabia que ele era o filho de Davi, o que eles fizeram? Tiraram as próprias roupas, fizeram um tapete para Jesus entrar cavalgando. Pegaram as roupas, puseram em cima do jumentinho para ele sentar em cima, né? E pegaram as folhas das árvores e iam fazendo um tapete para ele. Então, isso era o que eles tinham as mãos ali para recepcionar Jesus, fazer digamos que foi o tapete vermelho, tá? Para Jesus entrar lá. E a Bíblia diz que Jesus parou e chorou sobre Jerusalém. E ele falou, porque Jerusalém que mata os próprios profetas, por quê? Ele sabia que ali começava a última semana da profecia de Daniel, que é quando o povo judeu ia ter a chance de mudar a própria história, que era aceitar Jesus como Messias ou rejeitá-lo. Então, era ali o começo onde ia ser definido o futuro de Israel. Tá? De Israel como judeu, Jesus era judeu, então nós já sabemos, vocês que já estão estudando com a gente já faz um tempo, estão estudando conosco o Apocalipse também, então nós sabemos que Jesus era judeu e ele veio, ok. E aí ele veio e todo mundo aclamou, Hosana, quer dizer, salva-nos, filho de Davi. Eles reconheceram, porque a Bíblia diz que o filho de Davi, a raiz de Davi, é que era o Messias. Então, vamos falar aqui. A mesma pessoa que reconheceu que ele era o filho de Davi, 5 dias depois, mandou crucificar. E aí você fala, nossa, mas esse povo fez isso. Gente, nós fazemos isso também hoje. Então, vamos lá. Vamos entender exatamente o que passou. Jesus entrou em Jerusalém. E aí, ato contínuo, ele foi aonde? Ele foi ao templo. Quando ele chegou no templo, isso está tudo lá em Mateus 21, tá? Ele chegou no templo, ele se deparou
com os cambistas, o pessoal vendendo coisas dentro do templo. Aí ele chegou e falou assim: ai, coitadinho de vocês, vocês estão vendendo aí, mas eu não gosto muito, mas se for confortável para vocês, pode fazer? Não. Ele desceu o chicote, literalmente, pegou um chicote e começou a tirar os vendedores de lá e falar: na casa do meu pai não vai ter comércio. E aí, o povo que estava seguindo começou a sair da zona de conforto. Então, nós vemos, gente, nós vemos. Aqui, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu não falo, eu procuro ser, digamos assim, genérica, generalizar as coisas, porque eu acho que não existe ninguém 100% certo e nem 100% errado. Mas nós vemos comércio dentro das igrejas. Então, eu vou começar falando por uma igreja que eu frequentei, que um dia eu estou sentada no culto e começou a rolar uma revistinha do Avon no meio do culto com um bilhetinho assim: pedido vai amanhã. E uma folha, e uma caneta. No meio do culto, essa revistinha ia e cada uma marcava o negócio e passava para outra. Agora eu te digo, essa pessoa foi na igreja, ela não foi prestar um culto a Deus. Ela não foi se alimentar da palavra de Deus, ela foi montar o seu pedido para domingo, para segunda-feira. E aí, o que é isso? Ok? Jesus não desceu o chicote nela, literalmente. Mas pensa, eu morava do lado de uma cidade que se chama Aparecida do Norte, onde o comércio lá é uma coisa tão absurda, que chega ao ponto da polícia. Minha irmã era polícia e trabalhava lá, né, principalmente na festa da padroeira. A polícia não pode multar os carros que fazem coisas erradas, porque eles são orientados a só aconselharem por mandato da igreja. A igreja orienta o departamento de polícia para não multar, porque se multar, o fiel não volta e não consome, tá? Isso é comércio. Nós vemos não vamos dar nome, eu falei Aparecida do Norte. Então vamos falar, tem umas outras igrejas aí que onde se vende óleo ungido que veio lá de Israel, vende palmilha, não sei de onde, tudo isso é comércio dentro das igrejas. Nós vemos no. Aí você vai falar, você está falando só dos cristãos, então vamos lá, meu. Se você for fazer uma macumba para alguém, você tem que pagar para fazer a macumba. Se você for no centro espírita, você tem que fazer da cesta básica para purificar seu karma. Então, isso aí não é daquela época, acabou, isso acontece hoje em dia. E Jesus foi contra isso, ok? Mas, de repente, você não faz nada disso e você acha que não, Jesus estava certo, eu vou conseguir continuar falando Hosana, né? Me salva, o filho de Davi. Ok. Aí Jesus sai lá do templo, ele vai e encontra a história da figueira, tá lá em Mateus 21. Ele encontra uma figueira onde só tinha folhas, ele procura o fruto e não tinha o fruto. E ele amaldiçoou a figueira, falou: nunca mais se coma fruto de você. E os discípulos foram para não sei onde, quando voltaram, a figueira estava seca. Aí tem a turma, mas quem é esse que amaldiçoa porque não está dando fruto? Então, o evangelho, aquele Jesus, tá? Que falava só coisas bonitinhas, que era confortável para minha vida, de repente ele começou a bater de frente com o meu bem-estar, com a minha zona de conforto. Então ele foi brigar porque eu estava vendendo, comercializando a palavra, tá? E ele está amaldiçoando uma figueira porque não tinha fruto. Como? Como que Jesus é amor, Jesus é o que cura, ele amaldiçoa uma figueira? Ah, então esse evangelho já vai contra os meus princípios, já vai contra o politicamente correto, já vai contra aquilo que eu acho que é bom para mim, então eu vou mandar crucificar. É isso que nós fazemos hoje em dia. Então, o que acontece? Nós que somos tudo bonzinho, né? Nós somos tudo bonzinho, queremos a paz mundial, né? Então, nós queremos a harmonia com todo mundo. Deus é amor, pode fazer o que for que Deus ama. Eu já ouvi falando que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque se Ele ama todas as pessoas, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Gente, Deus não manda ninguém para o inferno, você vai sozinho com as suas pernas, tá? Bom, então, o que acontece? Quando o evangelho entra em confronto com aquilo que eu creio que é o ideal, ele já não me serve. Ele já não me serve. Então, o que acontece? Não há forma de agradar a todos. Jesus não poderia agradar a todos, porque, veja bem, vamos dar um exemplo aqui bem comum. Eu acho que
eu posso beber vinho, mas eu não posso ouvir rock and roll, tá? A outra acha que ela pode ouvir rock and roll, mas ela não pode tomar vinho. Então, o que acontece? Se Jesus fosse confortar os nossos acordos, aí vai ter um outro que pensa uma outra coisa. Então, Jesus era o quê? Ele era íntegro e firme nos princípios dele. Então, ele não quis agradar todo mundo. Então, ele fez milagres, ele curou as pessoas, aí todo mundo ia atrás dele. Quando ele falou, não faça isso, nós estudamos outro dia aí, gente. A hora lá que os discípulos, nossa, mestre, sua palavra é muito dura. E ele falou, vocês querem ir embora? Vão, que eu começo tudo de novo. Tá? E muitos foram. E o mais legal é isso, gente, muitos foram. Então, hoje nós estamos numa época que nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Qual o posicionamento? Só que reconhecer ser confrontado é coisa para pessoa adulta, é coisa para pessoa madura, não é para covarde, sabe? Não, mas tá certo. Como que eu vou atrás de alguém que só porque não tinha figueira não tinha figo na figueira, ele amaldiçoou. Isso é uma coisa errada aos seus olhos. Quem é você para questionar os padrões de Deus? E aí vou mais longe, quanto mais você segue, né? A santidade de Cristo é exposta, os seus defeitos também são. Então, eu não quero ser confrontado, colocar os meus defeitos, que são os meus pecados, e os meus defeitos, as minhas falhas, à mostra. Então, cada vez que eu vou me aproximando da santidade de Jesus, né, os meus defeitos vão vindo à tona para que eu os elimine, mas eu não quero, eu quero disfarçar, eu quero esconder, e eu acho que eu quero conviver com ele. Sabe aquele negocinho do pecadinho gostoso, pecadinho confortável, né? Então, tem isso. Aonde você está? E eu vou falar uma coisa: se Jesus morreu pelos nossos pecados e ele foi crucificado pelo meu pecado, toda vez que eu peco, eu mando ele para a cruz novamente. Tá? Então, o que acontece? O mesmo povo que no domingo disse: Hosana, nos salve, filho de Davi. 5 dias depois, estava falando, crucifica-o, porque ele mostrou, trouxe à frente, trouxe à superfície os meus defeitos. Ele trouxe à superfície que a santidade dele não é o que eu penso que é a minha. Então, já que não me serve, eu mando para a cruz. Isso é pesado, né? E isso eu faço, você faz. Só que às vezes nós não falamos. A gente veste uma roupa de santo, usando politicamente correto, e vamos em frente. É isso que nós vemos, gente, nas igrejas do Apocalipse. Nós vemos isso na igreja de Laodiceia. Tá? Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos como? Quando nós conhecemos Jesus, que coisa maravilhosa, ele entrou na minha vida, ele entrou na cidade, ele entrou na minha vida e ele é aclamado, só Senhor, Hosana, Hosana, filho de Davi, me salve. Ou eu estou na quinta-feira, depois que eu não gostei de 4 dias de convivência, né? Esses 4 dias pode ser 4 anos, 40 anos, ou sei lá quanto tempo, começa a aparecer as coisas e aí você rejeita e você manda ele para a cruz. Hoje é um dia para a gente pensar isso. Então, vão ficar 3 perguntas para essa semana. Você reconhece como filho de Deus e o Cordeiro que te salva, porque ele era o filho de Deus, ele era o filho de Davi, da linhagem. Ele, quando fala filho de Davi, é para dizer que ele era da promessa. Ele era a promessa, ele era o Messias, ele era o filho de Deus e o Cordeiro. Por que aconteceu tudo isso nessa época? Porque essa época que eles comemoravam a Páscoa dos judeus, que foi a saída do povo do Egito. Então, nós já sabemos que o que aconteceu quando Deus ia livrar o povo do Egito na última noite, ele pediu para que matassem um cordeiro, ajuntassem dentro da própria casa, matassem um cordeiro sem mácula, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse da porta, que o anjo da morte ia passar. E aonde a porta que o anjo visse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia entrar. E assim que eles foram salvos, porque no dia seguinte o faraó mandou sair, tá? Então, é isso que o judeu comemora, e é essa Páscoa
que eles comemoram. E por que Jesus morreu na Páscoa? Porque o sangue dele, derramado no madeiro, nos livrou da morte. A morte passa e vê a nossa vida com o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único Cordeiro imaculado, o sangue dele, que é puro, passado nos umbrais, sobre o madeiro, me livra da morte. É por isso que acontece, que as coisas acontecem no Velho Testamento para se cumprir no Novo Testamento, tá? Então, isso é a harmonia da Bíblia, a harmonia dos 66 livros que tem lá. Então, eu pergunto para você hoje, você reconhece Jesus como Filho de Deus e como Cordeiro que te salva? Você tem essa certeza de que ele tem esse papel na sua vida? A segunda pergunta, você está o negando quando a situação não está confortável? Você está negando ele quando o evangelho te confronta? Quando o evangelho traz à mostra as suas coisas que você tem que mudar e que, de repente, ao seu ver, ao seu entendimento, ao entendimento de toda a população do mundo, as ONGs e tudo mais, diz uma coisa, o evangelho diz para você agir de outra forma. Então, você vai negar ele a partir disso porque saiu da sua zona de conforto? E aí, a última pergunta para a gente pensar essa semana. Qual o meu comportamento que está crucificando Jesus a cada dia, já que ele foi crucificado pelos meus pecados? Qual é o meu pecado que está crucificando ele todos os dias? Por que que nós temos essa oportunidade de ter essa palavra? Para repensar e a partir de amanhã, nova vida. Então eu sempre digo, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, tá? Você que vai decidir como vai ser. Então, vamos aproveitar essa semana para pensar e todo o sofrimento que ele fez. Eu amo assistir o filme do Mel Gibson, que enquanto Hollywood e os pintores mostram Jesus, aquele homem lindo, de olhos azuis, com uma coroa de espinhos e 3 gotinhas de sangue na testa, foi assim que ele sofreu? Gente, isso é uma hipocrisia, é uma coisa maquiada. Primeiro que Jesus não era bonito, a Bíblia diz que ele não era bonito, e jamais ele teria olhos azuis, porque ele era lá daquele povo lá, vocês sabem, né? Devia ter cara de homem-bomba, né? E o que que acontece? Ele apanhou tanto, ele sofreu tanto, que aquela cena que ele foi crucificado, fica na minha mente aquele rosto todo deformado, sem dentes, o olho inchado, tudo aquilo ele sofreu por mim. E eu tenho certeza de que a imagem que o Mel Gibson colocou no filme não chega a ser exatamente o que aconteceu, porque eu creio que foi muito mais, porque ele não estava só apanhando dos guardas, ele estava apanhando, sabe? O diabo estava batendo nele com o meu pecado. Então, de repente, o chicote que batia em Jesus era o meu pecado. O prego que entrou nas mãos dele são os meus pecados. É aquilo que eu cometo hoje, todo dia eu cometo hoje, eu cometo amanhã, e eu sento em cima, ponho uma capa de santo e vou para a igreja porque está tudo bem. E, no entanto, a minha vida está crucificando Jesus todos os dias. Então, é hora de você pensar. E mesmo assim, ele não desistiu da morte. Mesmo assim, ele ficou na cruz e ele falava para Deus, orava para Deus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Tá? Então, ele poderia ter descido, mandado um raio, fulminar todo mundo, e, no entanto, ele se entregou por mim e por você. Então, vamos pensar essas 3 coisas durante essa semana. Você reconhece ele como Filho de Deus e Cordeiro, você está negando ele quando a situação não está confortável para você, e qual é o seu pecado? Que é o chicote e o prego de Cristo na cruz hoje. Hoje, sempre dá tempo de você mudar o seu comportamento hoje, sabe por quê? Porque amanhã pode não ter. Amanhã o tempo pode acabar. Amanhã a coisa pode não, sabe, não virar. Pode acontecer de você não ter tempo de zerar algumas coisas. Então, amigas, queridas, irmãs, você que está assistindo pelo YouTube, vamos aproveitar esse dia de hoje para pensar nisso, nessa semana. Qual é o meu comportamento que está jogando Jesus na cruz hoje? Eu separei uma música e eu vou tentar colocar para a gente escutar, que é, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou conseguir pôr porque eu não abri.
Eu não abri, mas depois eu mando para vocês. Então, eu quero pedir para vocês ter isso em mente. Quais são os nossos comportamentos, quais são as experiências que eu tenho e como que eu quero chegar até sexta-feira, tá? Até sexta-feira eu vou estar crucificando, eu vou estar andando com ele aos pés da cruz para ver ele ressuscitar no domingo, tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos nos encontrar várias vezes essa semana ainda, porque ele vive. Amém.